tema da nosso próximo bate-papo, né? Afinal de contas, acho que a gente tem a tônica de poder dialogar, isso é muito importante. Fala sobre os desafios das marcas regionais e nós tivemos o CIAED recentemente ali em Poços de Caldas, um evento organizado pela ABED, e foi colocado numa apresentação uma queda no número de matrícula dos grandes grupos e um crescimento no número de matrículas na educação à distância das marcas regionais. Isso mostra que o aluno tem se preocupado muito com a questão da identidade, daquela instituição que ele conhece, daquela instituição que o pai dele estudou, daquela instituição que faz parte do contexto regional, do contexto local na qual ele está inserido. Isso muito porque a oportunidade de abertura, de credenciamento de novas instituições está acontecendo no nosso país. Nós vivemos um período de estagnação da educação à distância, com processos demorando 5, 10 anos, e essas instituições pequenas não tiveram oportunidade de competir de modo igualitário com os grandes grupos. Isso fez com que crescessem absurdamente o número de matrículas de meia dúzia de instituições hoje no nosso país, mas esse cenário está mudando e mostra a importância de você ter a sua instituição consolidada regionalmente, para que a partir desse dentro para fora você consiga expandir os seus horizontes. E aí com isso surgem o que está sendo classificado como instituições regionais, instituições locais. E aí nós vamos ouvir um pouquinho do que é o desafio para uma instituição que está classificada dentro dessa categoria, se é que a gente pode chamar assim. Bom, fica à vontade. Bom, pessoal, agora à tarde, né? Então a gente almoçou, tem um cafezinho na mesa, alguns eu já vi aqui, então eu queria já pra gente começar assim, pra gente quebrar esse impacto, eu queria que vocês virassem para trás, cada um com os colegas, aqui em 4. E eu queria que vocês dissessem, trocassem experiência e dissessem para o seu colega qual é o DNA da instituição de vocês. Se vocês tivessem que resumir qual é o DNA da empresa de vocês. Pode ir. Qual é o DNA da empresa de vocês, da instituição de vocês? Em todos os DNAs tem um S e um J. Color singular, color de segurança. Então, eu trabalho na parte de info, que a gente já está há muito tempo em educação, tem bastante começando a diferenciar esses mercados, conhecendo melhor os desafios e as empresas assim, isso não evoluiria agora. A questão de 6 meses e demorar 6 meses para tomar uma decisão. Já tem outra coisa. Eu fiz a palestra que eu tinha pergunta para fazer depois. É para conhecer a identidade. Eu vi o vídeo. Escolaridade. A primeira opção que a gente teve agora foi o nosso padrão. E aí, a esposa de educação ela já Ok, conseguimos? nós somos sistema de ciência. Que são sistemas de faculdade. Realmente, nossa. É o inferno mesmo dia. Exatamente. Deu? Vamos lá? Então, eu vou pedir a ajuda de vocês, porque
Assim como a gente conversou anteriormente, eu não tenho nenhuma pretensão para fazer conceituação ou para dizer a verdade do que seria o desafio das marcas regionais. Essa não é a minha pretensão. Quando eu conversei com o Jair, que ele me pediu e virou e falou assim, você falaria sobre o desafio de uma marca regional? Eu falei, mas Jair... Ele falou, sim, você sabe o que é uma marca regional. De certa forma, vocês têm unidades em BH, vocês têm unidades em Recife, e a gente fez um trabalho muito grande quando nós fomos pensar a instituição, quando nós fomos fazer todo esse processo de caminhamento do credenciamento da instituição, de que cursos a instituição gostaria de solicitar, o EAD, o presencial, a gente também teve que fazer essa releitura. Então eu queria começar a conversar com vocês. Eu vou pedir muita ajuda de vocês nesse tempinho que nós vamos ficar. E eu queria entender, Marcelo, lá atrás, o que você apurou aí? O que é o DNA da sua empresa? Se a gente tivesse que resumir. São as pessoas. As pessoas. Vocês têm um foco em pessoas. Você trabalha com o Roberto, né? Faz sentido, gente? Sim? Andréia, qual que é o DNA da Ser Super? Nesse momento é a neuropsicopedagogia, mas é o cuidado com as pessoas, com cada aluno. Né? Como que é aquela... A saixia. A saixia? Mas isso é novo. Isso é um cromossomo que chegou agora. O DNA mesmo é o jeito Senspec de ser. Isso nós temos desde que existe o Senspec. Tanto que todas as comissões de MEC eles perguntam que jeito é esse. E as pessoas falam do jeito Senspec de ser. O nosso DNA é esse, tanto que é a frase que está em todos os lugares. Aí a gente já tem agora o jeito Senspec de ensinar, o jeito Senspec de trabalhar. Nosso DNA é esse. Tem um jeito que é nosso. Tem uma marca que é de vocês. Juliana, me ajuda. Qual que é o DNA da Tiradentes? O DNA da Tiradentes tem um foco muito no social, até por onde está inserida. Né? É um grupo que optou por ficar só no Nordeste e estando lá, considerar todas as questões que a região traz. Então é isso. Tem uma colega que me procurou na hora do intervalo. Adele. Qual que é o DNA da SB Coaching? SB Coaching. Uma instituição nova, hein? Está nascendo novinha em São Paulo. Eu acredito que o DNA da SB Coaching e principalmente num contexto tão difícil do coaching, né, tão banalizado, levar, assim como a gente tenta levar a capacidade humana, né, o potencial humano de atingir os objetivos, para levar essa questão para o ensino superior, levar o coaching de forma séria e científica. Quando eu conversei com o Jair sobre esse tema, a gente conversou um pouquinho e depois eu fiquei pensando, eu falei, como será que eu vou abordar isso? Porque no evento que a gente está tratando, muitos de vocês são regionais. E o que está por trás, eu me preocupava muito o que estava por trás desse tema, não o tema em si. Porque o desafio das marcas regionais, a gente pode chegar aqui numa série de conceituações de tópico e é simples a gente conversar sobre isso. Mas o que será que está por trás de um tema quando o Jair pede para a gente olhar e para a gente discutir e conversar um pouquinho sobre o que seria o desafio das nossas marcas regionais? O que será que está por trás disso? O que será que está por trás quando a gente olha um para o outro aqui dentro dessa sala e imediatamente olha para o colega do lado e pensa, ele é meu concorrente. Ok? Eu fui outro dia, se vocês não foram, tem que ir, é uma coisa muito engraçada. Eu fui num evento em São Paulo, eu estava brincando com os meninos na hora do almoço, eu fui num evento de startups, tá? Naquelas viradas de final de semana em que você fica sábado e domingo. Então tem um monte de molecada que eles têm 5 minutos, um pitch de startup que eles chamam, para vender a ideia da empresa deles. Aí eles montam mesas como essas que a gente tem agora e quem gosta do meu projeto vem trabalhar aqui comigo. Ao final desse final de semana a gente tem que sair com um plano de negócio. Eu com minha cabeça X, geração X, ok? Imediatamente a hora que começou o segundo pitch de startup, que eu gostei da ideia do menino, meu primeiro movimento X e minha primeira graduação em Direito foi pensar o quê?
por que ele está entregando a ideia dele de graça? Alguém vai roubar a ideia desse menino. Por que ele está fazendo isso, gente? O que ele ganha com isso? Porque a gente não entende, muitas vezes, a cabeça dessa geração nova, que eles nascem não na competição, mas na colaboração. Então, para ele, a gente estava até falando, Rodrigo, que para ele muito mais prejuízo do que alguém pegar a ideia dele é deixar essa ideia na gaveta e não executar. Porque se ele não executar, uma semana depois, alguém já executou a ideia dele. Porque a gente não tem mais ideias inéditas, ok? Então, a primeira provocação que eu queria dizer para vocês seria essa. Nós olhamos um para o outro como concorrentes. Ponto. Nós olhamos como as instituições grandes, dizendo, eu não consigo fazer o que ela faz, porque ela tem muito mais dinheiro do que eu. Como se esse, ótimo, ele é um fator limitador, mas ele não é o único. A Andréia acabou de dizer, e quando você vê a Andréia palestrar, você sente o DNA da Senspeg, você sente o amor que ela tem pela instituição. E aí, eu fui buscar uma frase que eu achei muito legal, para a gente começar a falar de desafio das marcas regionais, que é, e vou falar um pouquinho da gente aqui, hein? De todos nós. E vamos começar a conversar sobre esses diferenciais, que eu acho, posso estar errada, por favor, levanta a mão e fala, tá errado, ou eu quero complementar. A marca que cresceu junto com um grupo de pessoas, ele tem uma legitimidade para falar com esse público, para desenhar produtos que o global, por mais que ele tente, ele não consegue. Por que isso? Porque quando a gente olha para as grandes ameaçadoras que vão nos comer, a gente olha para eles, mas quando a gente olha para o produto que eles oferecem, não tem jeito, é escala. Ele precisa olhar para uma situação que é global. Ele não está olhando para a nossa comunidade local. Ele precisa trazer produtos que são empacotados, ok? Tudo bem, é o estilo de negócio deles, é o varejo. Se a gente for pensar num grande desafio, e aí eu fui brincar depois, né? Quando o Jair falou, eu falei, bom, mas quem que eu vou usar para falar de marca regional, Jesus? Eu não conheço ninguém. E falar dos Cetros, os Cetros ainda não é uma instituição superior consolidada, não faz sentido. Aí eu peguei a programação, eu olhei aqui a programação, e eu vi que no dia de hoje, o que nós teremos ao final do evento? E o que a gente tem no coquetel de comemoração? Alguém pode me ajudar? Lê pra mim, por favor, o que tem no comemoração? Vê aí, gente, eu tô sem óculos aqui. Tem 2 entregas do quê? E por que eles estão entregando placa aqui? Quem são os clientes? Cliente? A força da marca regional. Eu falei, olha que interessante. Tem alguém que pode me ajudar a compor minha palestra aqui, então? Aí eu fui olhar quem era essa Facemp e quem era essa Horus. Porque se o Jair está entregando uma placa de força da marca regional, eles tinham algo a dizer. Então eu fui lá pesquisar. Aí eu fui querer saber, investiguei a vida deles, fui lá, LinkedIn, site institucional, missão, visão, valor, quem somos, o que fizemos. Eu revi a vida de vocês dois. Quem são? Professor Antônio ou César? César, cadê o professor Antônio? Tá aí? Desculpa, professor Antônio. Puxei a capivara de vocês. Lemartin. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês dois, ok? Nesse momento, porque vocês podem me ajudar para a gente conversar um pouquinho desse desafio. Quando eu fui lá na Facemp, entrei na página institucional deles, vi o vestibular, entrei no histórico, é uma instituição do Nordeste, certo? Baiana, que coloca como diferencial o fato de ser baiano e o fato de conhecer a sua comunidade. E imediatamente eu já tirei isso aqui, porque para mim me pareceu uma informação muito relevante, que já estava lá no site. Em 2014, a Facemp foi relacionada no ICC, Índice Geral de Cursos do MEC, como a melhor posição entre as instituições de ensino superior privado da região do Recôncavo Baiano. Uau, sensacional!
No estado da Bahia, a FACEMP ficou entre as 10 melhores faculdades privadas baianas, posicionada à frente de instituições de ensino tradicional no cenário da educação superior local. Quando eu olhei isso, eu comecei a fuçar o site que nem uma louca. Eu queria conhecer quem era a FACEMP. Eu queria entender o caso de sucesso deles. E imediatamente eu percebi que o caso de sucesso deles, me corrija, professor, se eu estiver errada, vocês têm vários cursos, tem Direito, tem Administração, tem... Pedagogia, Ciências Contábeis, E tem... Enfermagem, Fisioterapia, temos uma clínica que serve à comunidade atendendo individualmente as pessoas, 3, 4 mil atendimentos gratuitos, né, para a prática da coisa. Nós temos um foco muito grande na comunidade. Isso aparece no site deles e isso é muito forte. Quando você vai para o site institucional da FACEMP, quando você olha os programas institucionais da FACEMP, você vê que ela tem uma preocupação com a comunidade que ela está inserida, com aquela população que ela atende. E imediatamente me remeteu a um conceito de qualidade. Isso é importante para a FACEMP. Deve ter um diferencial na região dela, do Recôncavo Baiano, se ela ficou entre as 10 melhores faculdades privadas, inclusive na frente de muitas que são consideradas os nossos concorrentes. Então, o que será que a FACEMP tem? E aí eu trouxe ele para discussão. Aí eu fui lá, na Horus, fui fuçar Horus, descobri que o Horus vem de um deus grego, né? Egípcio, que é o deus do conhecimento. E aí eu vi que o professor é presidente da Ampes. Muito bem. Vi também todos os cursos dele, vi que vocês estão dando ingresso ali no processo vestibular agora para o novo show, quem é interessado em relação a isso. E tinha uma frase lá que me chamou a atenção. Em 2013, o curso de Ciências Contábeis obteve o primeiro lugar entre as IES privadas de Santa Catarina, na mesma posição ocupada pelo curso de Educação Física. O curso de Sistemas de Informação é o 5º e Administração o 11º no mesmo ranking. Ao final de 2013, obteve conceito 4 na escala do ICC, que vai até 5, indicador oficial que mede a qualidade média dos cursos das instituições brasileiras. E é divulgado anualmente pelo Ministério da Educação e pelo INEP. Falei, interessante. Então, a Horus, que fica lá em Santa Catarina, ok? Oeste Catarina. Isso. Olhei, professor, presidente da Ampes, falei, deve ter algum segredo aí. Isso para eles também é importante, essa questão da qualidade me parece que também é um DNA. E aí eu fiquei pensando assim, por que será que a gente está com tanto medo desses grandes players, se para eles determinadas questões, às vezes, de qualidade, não é o que importa? Por que será que a gente está tão preocupado com eles, se, agora que o Evandro acabou de falar mesmo, eles estão tendo uma redução e nós estamos tendo uma elevação do número de alunos? E aí eu me permito perguntar e assim, tentar da gente trocar qual que é a saída, então? Por que a gente está com tanto medo? Esse cara é o Jeff Bezos, ele é o CEO e o criador da Amazon. E eu achei que era uma frase muito importante pra gente, porque a gente olha muito para o que o outro está fazendo. Então, quando a gente foca nos competidores, você tem que esperar até que um concorrente faça algo para você copiar o que ele está fazendo, ok? Então, a gente vai muito olhar a experiência do outro para tentar implantar na minha instituição. Eu estava lá que nem uma doida, totando que tudo que a Juliana estava falando, porque eu falei, legal esse negócio de sistema integrado, garantidor, de não sei o quê. Eu falei, eu vou querer implantar lá, não sei como, mas eu vou implantar, porque deve ser legal. E a gente fica tentando trazer um modelo pronto para a nossa instituição. Mas eu pergunto, se a gente ficar copiando o que o outro concorrente está fazendo, é um estilo. Mas, se a gente focar no cliente, isso nos dá o direito de ser o pioneiro. Se a gente entender o que o nosso cliente quer, se a gente entender as necessidades do aluno, se a gente entender as necessidades daquela comunidade que a gente está inserido, isso sim nos permite fazer a diferença. Então, eu trouxe essa provocação para nós, porque
para nós Cetros, para nós ANE, foi muito importante aquele processo inicial de construção do PDI, de construção das políticas que a gente queria ver declarada no PDI. Foi muito importante para a gente utilizar o PDI como realmente um planejamento estratégico, porque isso nos fez precisar refletir sobre qual era a missão que a gente queria ver cumprida. Qual era a visão que a instituição tinha de um ensino de graduação, de gestão hospitalar, quem era o público que a gente queria atender. Então nós fizemos um exercício, não foi um exercício único, como a Andrea falou, várias pessoas estavam envolvidas, várias pessoas deram opinião, e a gente pôde construir uma questão coletiva, e desde o início o Jair falava pra gente, o modelo de vocês, o que vocês querem, não é um modelo de varejo, esquece o que o varejo está fazendo, não olha para o que eles estão fazendo. Porque o público que vocês vão ter é completamente diferente do que vão ter nessas grandes instituições. O aluno da graduação de vocês vai ser muito provavelmente o aluno que está ligado a esse médico que você já tem na instituição. Porque você tem uma marca Cetros que vai transferir a qualidade para o seu curso de graduação. E eu falei, faz sentido. Faz muito sentido. Então nós vamos precisar criar quem é o DNA do Cetros. E aí eu fiquei começando a pensar quais seriam os nossos diferenciais competitivos, nós, regionais. E aí eu fico perguntando se a gente está fazendo isso direito. Porque quais são os diferenciais? Quem é aqui do Nordeste tem um case clássico da área de administração, que é o Guaraná Jesus. Quem conhece o Guaraná Jesus? Cor-de-rosa, doce e foi vendido para Coca-Cola, ok? Não é? Coca-Cola conseguia entrar no mercado do Guaraná Jesus? Nossa. No Nordeste, Guaraná Jesus é como se fosse a Coca-Cola. Como é o seu nome? Rosângela. Repete, por favor. Como se fosse a Coca-Cola para todo mundo. Ok? O Guaraná Jesus tinha um apelo mercadológico e um apelo de afinidade com o consumidor tão forte que a Coca-Cola teve que tirar dinheiro do bolso e injetar lá. Ô gente, mas Guaraná Jesus, rosa, doce, você tem certeza com a Coca-Cola? Não, eu não tô ficando louca, é isso mesmo. Guaraná Jesus, Coca-Cola foi lá, tirou não sei quantos bilhões, comprou o Guaraná Jesus, ok? E fico pensando, o que será que aconteceu, né, com esse Guaraná Jesus? Por que esse apelo que ele tem tão grande? Porque ele tem uma afinidade com aquele consumidor que é da região dele. Sim. O Biscoitos Globo do Rio de Janeiro é extremamente regional, e agora que eles estão começando a sair do regional para o nacional, ele tem uma afinidade, você fala em Biscoitos Globo, aquele é carioca? Aquele é um símbolo do que é ser carioca? Quando a gente fala em diferenciais competitivos de uma marca regional e também para a nossa instituição, o valor emocional que está envolvido. Quantos alunos nós formamos em nossas regiões? Se a gente pegar aqui o exemplo do professor Antônio, do professor Celso, quantos alunos de referência na região deles? Eles não devem ter exemplos de vida, médicos, engenheiros, professores, advogados, juízes, que foi a instituição deles que formou. Então, o fator afetivo, o valor emocional que aquela comunidade tem com a instituição deles, nenhum grande player substitui, gente. Nenhum. O valor da identidade regional que o professor César tem lá, que ele faz com a comunidade dele, nenhum grande player vai fazer o atendimento à comunidade. A comunidade, quando pensa em atendimento, quando pensa na instituição deles, imediatamente ele acrescenta um valor à marca que não existe nesses grandes players. Por quê? Porque ele conhece a região dele. Quando o professor Antônio, que é presidente da Ampesc, lá de Santa Catarina... Contra César. Da Ampesc, Lemartini, Quando o professor César, que é presidente da Ampesc, que é das instituições lá de Santa Catarina, quem é o professor César? Ele se tornou uma referência para o estado dele.
Então o que a gente precisa fazer? Nós que somos regionais, a gente está querendo brigar com Golias sozinho. A gente não vai brigar com Golias sozinho. Ninguém faz nada sozinho, ok? Ainda mais nós que somos pequenos. A gente não vai dar conta de brigar sozinho. Mas a gente tem um diferencial que esses grandes não têm. Ninguém conhece a nossa região como nós. Ninguém conhece os empregadores que podem empregar os nossos alunos. Ninguém conhece as deficiências da nossa comunidade. E uma vez que você ganha o amor daquela comunidade, ela não te larga mais. Uma vez que a gente consegue estabelecer um elo com essa comunidade, é o que o Roberto está fazendo lá, e que ele vai ter muito sucesso quando ele abrir a graduação. A transformação social que ele está fazendo naquela comunidade, não pode ir a uma esquina lá. Pode dar bolsa de graça. Ninguém vai querer estudar lá. Por quê? Porque o projeto de conexão que ele fez com aquela comunidade é muito forte. Ninguém vai conseguir, por uma questão de preço, apagar isso. O problema é que a gente não ouve o nosso aluno. O problema é que a gente não conversa com a nossa comunidade. A gente não procura saber as dores dessa comunidade que a gente está. Essa é a verdade. Quando eu me deparei em fazer um projeto de autoavaliação institucional, e aí, se me permite, eu vou contar 10 minutinhos de história. Antes de entrar nesse projeto do CETROS, eu trabalhei numa outra instituição, em 2000 e tralalá. Eu era novinha ainda, não tinha João e Luísa. Pô, nova, agora eu tenho só 24, naquela época eu tinha uns 15. Logo que saiu a figura da CPA, ok? Qual era a figura da CPA naquela época? Quem lembra? Saiu a lei dos sinais e CPA. Qual era a figura da CPA naquela época? Intromissão na gestão. Vamos fingir que a gente faz uma reunião aqui? Ok? A gente finge que a gente faz uma reunião, mas quem manda é uma vendedora. Ok? A gente finge aqui, assina umas atas aqui, tudo bem? Tudo bem. Quem que a gente vai começar? Quem que a gente vai chamar professor para aluno da CPA? Pega o mais bonzinho. Mais parceiro, né? Mais calminho. Isso, calminho, mais parceiro. Né? Professor, quem que a gente vai chamar? Aquele que não dá primeiro, pelo amor de Deus. Ok? Membro da comunidade externa. Dá para chamar o moço da cantina? É ou não é? Era assim, ok? Dá para chamar o moço da cantina? Pra gente não ter problema, ok? Então, esse era o modelo de CPA que eu tinha. Aí mudou a legislação, eu não atuava mais no ensino superior. Quando o Jair falou pra mim de CPA, eu arrepiava. Assim, ô Jesus, vai vir esse negócio de notificar de compra? Aí ele falou, não, a CPA agora você está enganada. A CPA, ela é um órgão como se fosse um controlador de qualidade. E quando a comissão vier, ela vai querer saber o que a comissão, o que a CPA fez. O problema é que a gente não faz pergunta direito na CPA, a gente só pergunta o que a gente quer ouvir, ok? Então a gente não pergunta direito na CPA, e quando eles falam, a gente pega o quê? E faz o quê com o resultado? Gaveta. Gaveta, óbvio. Se fosse possível, vamos filtrar um pouco daqueles resultados, ok? Muito bem. Esse diferencial competitivo que a gente tem em determinadas regiões, ela vira o que, gente? Ela vira um patrimônio local. Vocês não têm... Alguém aqui é de Minas? Oh, Jesus amado. Fala que não, baixa não. Vocês têm a dimensão de como é difícil entrar no estado de Minas? Mineiro é um bicho desconfiado. Maoi, ele te recebe assim. Claro, Rodrigo, vem aqui na minha casa, nós vamos comer um pão de queijo, um café rapidinho. Mas você passa que você está abalando, você acha que você está abafando. E por trás ele fala, não sei direito, hein? Esse negócio de CETROS, não sei se é muito bom não. Porque tem um cara aqui, um concorrente, faz tudo direitinho. Pra que eu vou nesse CETROS que é de São Paulo? Faz sentido não? Vamos ficar aqui nesse moço aqui? Então o que acontece? Quando você tem uma marca regional, que ela é muito forte, o cara que é de fora, ele gasta muito dinheiro para entrar na sua região. Por quê? Quem conhece os melhores professores da sua região? Ou a Unisquina vai partir de lá e vai vir professores extraterrestres. Ele vai contratar, que professor que ele vai contratar? Os seus. Ora, cara, válido. Óbvio. Então a gente precisa tratar de segurar esses professores. É óbvio que ele vai no seu corpo docente. Ok? Quem é que está
no mesmo lugar. Eu estou no mesmo lugar do aluno. Eu venho na mesma da cidade do aluno. Eu emprego. Ah lá, a gente estava conversando com a Andréia na hora do almoço. A Andréia falou que quando ela foi para o Rio, né? E vocês abriram a instituição, você foi conversar com quem? Secretário da Fazenda, Conselho Municipal de Educação. Por quê, gente? Metade da renda do município tinha dos alunos que ela empregava lá, que pagava uma mensalidade para ela. Então, olha só, dependendo da região que ela tá, ela tem, inclusive, ela movimenta uma economia local. E essa questão de, ela foi para o Conselho de Educação, o professor foi ser o representante da Ampes, ele saiu da zona de conforto dele, foi buscar parcerias, foi fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer. Ah, mas por que eu tenho que buscar parceria? Por que eu tenho que empregar no meu aluno? Por que eu tenho que investir num projeto de internacionalização? Se eu fazer internacionalização, vamos fazer entre nós. Tem uma instituição muito interessante que eu vi outro dia, que é de Varginha. E ele falava que o desafio dele, qual era? Ninguém ia dar aula em Varginha, ok? E ele conseguiu fazer um projeto de internacionalização que ele mandava o aluno dele para fora do país. Unis, acho que é. Eu não guardei o nome da instituição. Ele manda um aluno dele para fora do país com um compromisso que a instituição estrangeira também mande um aluno de lá para cá. Ele ganha... Professor Gazola. Acho que é. Stefano Gazola. Isso, esse mesmo. Muito interessante o projeto deles. Eles construíram um hotel na cidade, ao lado da faculdade, para receber esses alunos que são de fora. Sensacional o projeto que eles têm. Quando a gente tem um diferencial competitivo, a gente está próximo à comunidade que a gente está. A gente está próximo ao aluno. O aluno, ele tem um negócio que a gente chama que... Ele não vê a instituição como high-tech, instituição de ponta, inovação, não. Ele vê a instituição high-touch. Ele vai lá na Andréia, ele vai lá na sala da Andréia se dá problema. Porque ele sabe que a Andréia vai resolver. Agora, se ele mandar para o meio da uma esquina, quem que vai ligar para ele? Olá, aluno, tudo bem? Posso estar falando com você agora? Você pode estar atendendo? Você é bravo. Lá em Minas, o pessoal fala assim, Como? Lá em Minas, eles falam o quê? Não, o pessoal que atende lá em Minas, que é daqui de São Paulo, fala atendendo. Atendendo. Porra, meu, é igualzinho em São Paulo. Então, quando a gente tem aqui um diferencial competitivo, a gente tem uma integração com a nossa regionalidade que o nosso concorrente aqui de fora não consegue. Ele até consegue, gente, mas ele vai demorar uns anos aí para passar. E a gente vai fazer ele gastar um pouquinho de dinheiro também, ok? Se a gente fosse pensar nessa brincadeira que nós fizemos agora, se a gente fosse pensar no DNA da nossa marca, e aí quando a gente está falando de DNA de marca, é uma coisa um pouquinho complicada, porque a gente fala de DNA, a gente pensa, é aquela cadeia, né? Aquele espiralzão de um monte de genética, cromossomo. Meu Deus, o que será que faz parte? Quais será que são esses genes, esses cromossomos que estão lá dentro da minha marca? O primeiro passo que a gente tem que olhar aqui, eu fiz aqui, qual é a missão da instituição? Isso tem que estar muito claro para a gente. Isso tem que estar muito claro para o colaborador, para o aluno. Não é o professor que vende, não é o setor comercial que vende. São todos os que estão em contato com o aluno. A gente precisa entender qual é a vocação, qual é o propósito e essa questão da preferência. Então, se a gente fosse olhar a questão da missão da instituição, quando eu digo missão, é exatamente o que somos. Quem queremos? Somos uma instituição de nicho? Não somos? Somos uma instituição que vai atender filantrópico? Qual é o nosso propósito ali? O que a gente quer ser? Qual o nosso DNA? Quando a gente olha para missão, para visão, para valores, eu coloquei até aqui no celular, isso tem que estar fácil, gente, na mão de todo mundo. Não é pendurado atrás de um crachá que quando o MEC aparece, nossa visão, missão, valores, qual era mesmo, professor? Não, valor é excelência. Excelência, que mais? Palavras-chave, ônibus, excelência, que mais? Qualidade. Formação humanista. Formação humanista, isso.
Me ajudem, gente. Hã? Ética cidadã. Aí você vai no dia a dia e você... Por que as pessoas não conseguem decorar a missão, a visão e os valores da empresa? Porque estão pegadas num pedaço de papel, porque elas não vivem aquilo. Okay? Quando a Andrea fala da palavra lá, que até o final do evento eu vou decorar, isso é tão natural. E o ursinho, a questão do ursinho, amei a questão do ursinho. É uma missão mesmo, você incorporar aqueles valores que foram criados. Quando a gente fala de vocação, aqui, eu queria perguntar para vocês, pensa 2 segundos. Qual a maior competência da sua instituição? Qual é o seu maior talento? O que você faz melhor? No que a sua instituição é realmente boa? O que ela sabe realmente fazer? É aí que está o nosso diferencial em relação ao bicho-papão que vem nos pegar. Quando a gente fala em propósito, eu pergunto para vocês, qual a razão de vocês oferecerem os produtos que vocês oferecem? Pega o portfólio de cursos de vocês. Por que aqueles cursos? Todo mundo não diz que agora as competências, habilidades e atitudes, né? A gente tem o know-how e a gente tem o know-why, não é? Know-how é o saber fazer. E o know-why? Por que eu faço aquilo, gente? Por que daquele portfólio de cursos? Qual a razão em oferecer aquele serviço que a gente oferece? Qual a razão em a gente oferecer aqueles cursos que a gente oferece? Curso de graduação, curso de pós, curso de extensão, atividades, para quem e para quê? A gente precisa pensar isso. E, por fim, a questão da preferência. Quando eu falo preferência, por que o aluno vai ter uma preferência pela instituição ou a comunidade pela sua instituição? A gente precisa conhecer profundamente o nosso cliente. Porque esse bicho-papão que está aí, ele conhece o seu cliente. Ele não tem a regionalidade, mas ele sabe quem é o seu aluno. Então eu pergunto, o que vocês estão fazendo com o banco de dados? O que a gente está fazendo no banco de dados? O nosso aluno se transfere para onde? Por quê? A gente já foi visitar o concorrente? Como que está a instalação física dele? Que carteira que ele está usando? Por quê? Por que o aluno alega que vai para lá? A gente precisa conhecer, a gente precisa inovar. Se a gente parar no tempo, morre, não tem jeito, é o que a Andrea estava falando. Nós precisamos, esse aluno que está entrando agora no ensino superior, gente, ele não aguenta mais. Ontem eu fui dar aula no semipresencial. Fui dar aula num curso semipresencial. Eu já tinha dado aula no presencial e já tinha dado aula à distância. E aí me chamaram e falei, um mês só, eu tenho uma baixinha de 4, um de 3, eu falei, eu vou ver como é que funciona essa questão do semipresencial. A gente fala que o semipresencial, eles não têm comprometimento, que não sei o que. É completamente o contrário. Fui dar aula já em São Miguel. São Miguel Paulista, é longe que o raio do parque. Eu não sabia que era tão longe assim. Eu cheguei lá, gente... Pra quem mora em São Miguel, Jabaquara também é lá perto. Mas eu rodei, eu punha no Waze, juro por Deus, gente, eu fazia assim, ó. Falava, gente, não vai chegar? Cadê? Quando eu cheguei em São Miguel, por mais longe que eu estivesse, eu nunca fui tão bem recebida e tão bem tratada por uma comunidade de alunos. Da pessoa que eu estava perdido no prédio, eu entrei completamente perdido, eu já estacionei o carro num outro prédio, o moço olhou e falou, perdida, né? Vem aqui. Ele falou, vem cá que eu vou levar a senhora lá. O porteiro pegou na minha mão e falou, vem cá, a senhora é professora? Eu falei, o primeiro dia aqui, vem cá que eu vou levar a senhora, pode deixar. A senhora já deu aula aqui? Não, nunca dei. Que bom que a senhora está aqui. Tô vendo, a senhora tem uma cara nova. Bonita senhora. A senhora vai dar aula de quê? Me levou até outro prédio. Cheguei no outro prédio, a moça falou, fica tranquila. Eu falei, moça, vai com a senhora. Fui até a sala de aula. A menina já estava lá, professora, meu celular aqui para a senhora. Se a senhora tiver qualquer imprevisto durante a aula, pode me ligar. E os alunos, quando eu terminei a aula,
Professora, melhor aula que a gente teve no curso. Sensacional, a gente ficou aqui só para lhe agradecer. Então, um sentimento de agradecimento muito grande por a gente estar lá, por estar lá. Produtos de qualidade, quando eu fui pesquisar no site da instituição de vocês, a gente não precisa caminhar pelo fluxo do preço. Quando a gente se iguala só pelo preço, eles têm muito mais poderio que a gente. Não dá para brigar só pelo preço. Se a gente for brigar só pelo preço, a gente vai perder. Perfeito. Não adianta. É uma briga besta, porque a hora que você reduz 100, ele reduz 150. A gente reduz 200, ele reduz 350. Ele te quebra. Não adianta fazer isso. A gente precisa tentar entender quais são os outros pontos. E nós precisamos dar para esse aluno experiência real, gente. Qual que é a experiência real? O que esses millennials querem? Eles querem experiência. Eles estão pedindo dentro de sala de aula. Ontem, na aula que eu dei, eu dividi a turma em grupos e eles foram gestores de RH daquela situação. Eles queriam decidir, eles queriam aplicar o conhecimento, eles querem alguém que traga o dia a dia deles, não o conceito lá de Maslow. Não é isso que eles querem. Eles querem o seguinte: eu tenho um problema, eu faço como? Como que eu motivo essa pessoa? É isso que eles querem. É isso que a gente precisa trazer para eles. Então, essa provocação de hoje, acho que não sei, Jair, se a gente atingiu o objetivo. Eu queria colocar para vocês um pensamento. A marca, ela é eterna. O produto, não. O produto, ele morre. Mas a marca, ela é eterna. Cabe a nós saber o que a gente vai fazer com essa marca. Mas a marca, quem se lembra, gente? A Maslow, o mapping, alguém lembra? A marca é eterna. Não é da minha idade. Não é da minha idade também, eu ouvi falar. Não, também. Eu também ouvi falar. Alguns livros trouxeram. Eu era criança, A minha mãe Isso, quando eu era criança. Minha mãe tinha um falou. negócio também que parece que tinha em São Paulo, Sears, né? Uma coisa assim também, umas coisas estranhas. Parece uns contos de lenda de administração. Mas você sabe, Anne, que a instituição que eu trabalho, ela tem uma questão muito forte em relação à marca, né? Então, toda vez que pensa num produto para a instituição, é justamente a questão da marca que às vezes acaba recuando ou indo com o produto pelo quanto ela é forte naquele lugar e o produto passa e a marca permanece. Sim. Quando você trabalha numa instituição de 95 anos, essa questão ela é muito complicada e realmente a marca sobrepõe a qualquer outra coisa que você faça dentro da instituição. E eu fico pensando, porque assim, eu já passei por algumas instituições em que quando o que a gente declara como a marca não é aquilo que a gente cumpre realmente com o aluno, não é aquilo que a gente entrega para ele, a gente está traindo ele. E ele percebe isso muito fácil. Ele percebe isso em um semestre. Mas aí a marca não fica forte, né? Ele percebe isso em um semestre. Por isso que não tem mais mesa. E por isso que não tem... Bom, por isso que não tem mais mesa. Eu queria agradecer, estou deixando meus contatos aqui para vocês. Sou uma pessoa muito aberta, muito coração. Quem quiser conhecer, quem quiser saber da experiência, quem quiser conversar um pouquinho mais. Eu não sei se esse era o objetivo, Jair, mas era provocar e era também homenagear de certa forma vocês, pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo. Vão ganhar até uma placa bonita, fiquei sabendo já. E queria provocar nós todos que estamos aqui. Nós todos somos marcas regionais. Nós todos temos o nosso grande valor. E que a gente não pode brigar com esse Golias só pelo preço. Quem aqui é de São Paulo, capital? O que o McDonald's fez na Brigadeiro ali recentemente? Ele regionalizou a marca dele para atender a fala do brasileiro. Ele mudou a sigla dele e passou a chamar Mac, numa MEC. Não, MEK, MEQ, com acento, gente. MEQUI. O que ele fez? O hábito do brasileiro é falar, vou comer um Mac. Vou comer um Mac. Verdade. Ele falou, vou me tornar em São Paulo um Mac. Eles pegaram uma unidade, não sei se vocês conhecem ali a Paulista. É na Paulista
com aquela que desce pro TRF, naquele antigo prédio do Banco Itaú. Do lado da maternidade, da Promatre. Do lado da Promatre, né? Não é do lado da Promatre. É bem na Paulista mesmo, no antigo banco de Boston, onde eles punham decoração de Natal, que a gente ia lá passar todo o Natal, levar as crianças para olhar. Ministro Rocha Azevedo. Eles pegaram aquele prédio e transformaram, porque é a 1000ª unidade do McDonald's no Brasil. Isso. Então eles fizeram uma homenagem e aí é MEC, Q-U-I, com acento no E. Que é a forma com que o brasileiro chama eles. E fizeram isso no Rio também, numa lanchonete do Rio. Regionalização. Eu acho que caminha com a linha do que a gente tem discutido, né, é a personalização, que também foi o nosso assunto também. Eu acho que é o negócio também se personalizar. E quando eu dei o exemplo do ursinho do Saichi, foi pensado numa estratégia com relação aos valores. E quando chegou para os nossos povos, cada um construiu uma estratégia diferente. Está alinhado a todo o conceito que a gente fala do empoderamento das pessoas, tem um paradigma de sociedade mudando, se rompendo, né? Se a gente olhar, é nesse sentido. É uma situação interessante que, quando a gente olha, inclusive isso é público, as pessoas quando buscam, e aí não é nenhuma crítica a nenhum grande grupo não, mas o grande grupo não busca fortalecer a sua identidade. Ele quer uma matrícula. E o aluno muitas vezes sente a falta de poder comparar a sua instituição com a do colega. Onde você estuda? Eu estudo na Sensupeg. É uma instituição que tem uma identidade naquela localidade. E o cara que vem do grupo farinha com ovo, fala, eu estudo no farinha com ovo. Onde que é isso? Fica aqui da cidade? Então assim, as pessoas querem um resgate. Elas querem uma identidade. Você percebe muito isso em São Paulo porque a Croton comprou muitas faculdades. Sim. Principalmente no ABC. Foram 4 marcas compradas. E as pessoas perdem a identidade da faculdade que elas fizeram. Sim, não sabem. Porque não existem mais, se você falar, hoje ninguém sabe. E muda de nome a toda hora. Então, a UniABC deixou de existir, em São Caetano tinha uma, deixou de existir, a Uniban deixou de existir. Então, assim, faculdades que o aluno não tem mais orgulho de falar que ele fez. A instituição morreu. Guarulhos não tem mais instituição de Guarulhos. Então. Tem um caso que é muito emblemático, eu não me lembro o nome do laboratório, tá, gente? Mas todo mundo conhece o Laboratório Fleury. Sim. Ok? Referência em qualidade. E o Grupo Fleury comprou um laboratório no Sul. E o Fleury, com a arrogância do paulista, que a gente é arrogante, chegou e pegou toda a rede de laboratórios locais e fez o quê? Arrancou o nome e pôs Fleury. Ainda mais no Sul. O que aconteceu? O que o sulista fez? Eu não vou nesse lugar. Eu não reconheço o Fleury. Ok? O que eles tiveram que fazer? Arranca a placa do Fleury, põe a placa de volta e põe Fleury. Pitititiu. E ainda a bandeira do Rio Grande do Sul para agradecer. Pedir desculpa. Muito obrigada. Uma coisa, você quer contando a história da empresa? Eu vou contar uma coisa para vocês. Em 2009 a empresa foi fundada e a empresa nasceu em cima do meu nome. A empresa chama-se Santo Júnior, óbvio, Jair do Santo Júnior. Fácil. Então uma curiosidade, sabe a decisão final do Santo Júnior, sabe de veio do quê? O domínio Santos Júnior estava aberto. Eu tinha várias ideias da empresa e eu sabia que o nome da empresa tinha que ser um nome que tivesse pegada de domínio. Então eu inverti. O que vale é o domínio, não o que tem não a ideia que eu tiver. Né? E as pessoas me conheciam, o América desse tempo comigo lá em São Paulo, Jair o Santo Júnior, Jair o Santo Júnior. As pessoas e a empresa tinha como plataforma de lançamento a minha network. Eu ia começar a consultoria com isso. Comecei como todo consultor, era uma empresa com ideia de marca, de se estruturar, rapidamente fizemos isso, mas começou empresa. Bom, pedi para o cara fazer as pesquisas no registro BR, ele me liga rápido e diz para você, Jair, Santos Júnior está aberto, para você registrar agora, depois te dou dinheiro. E assim ficou o Santos Júnior. Só que em São Paulo, eu senti que eu comecei a sumir. A empresa Santos Júnior começava a sumir em São Paulo. Então eu tinha um problema seríssimo de logística, toda vez que ia para um aeroporto era metade do dia perdido, e a empresa não tinha identidade, era mais uma, era qualquer uma.
certo? Eu tinha estudado no Unicamp, apaixonado pela região, e eu falei assim, eu vou tirar a empresa de São Paulo. Estávamos no escritório do edifício Scarpa, na Avenida Paulista. Esquece São Paulo. Na época eu conhecia já a cidade de Americana também, e não fiquei nem em Campinas. Eu fiquei numa cidade onde a gente conseguisse ter identidade, onde nós conseguíssemos ter o nosso espaço. Exatamente com esse princípio, né, de onde nós tínhamos identidade, foi quando eu criei no segundo ano o workshop. Todos iam. O Monteiro, a CM Consultoria, com quem eu aprendi muito com o professor Monteiro, e eu respeito muito por tudo que eu aprendi com ele, mas os principais eventos do Monteiro sempre são na capital. Ele não faz o evento em Marília, ele não faz as pessoas irem para Marília. Eu falei assim, olha, eu até não vou conseguir fazer em Americana. Já teve gente que disse para mim que acha que eu consigo. Mas aí eu penso um pouquinho no conforto das pessoas. A Americana não tem aparelhos como esse aqui. Aí eu perco no conforto para as pessoas e na logística. Mas eu não faço em São Paulo. Eu faço na região onde nós temos identidade. A nossa plataforma, que a gente coloca sempre o videozinho do mundo empresarial, né? A nossa plataforma de alcance do Brasil todo foi via quem? Via Viracopos. Colados na estratégia da Azul. Para onde a Azul ia, nós íamos também. Verdade. Para onde a Azul ia. Os primeiros voos da Azul, o primeiro voo da Azul em 2009 foi para onde? Viracopos, Salvador. Onde é que eu trabalhei muito tempo a MAC, tem até hoje uma entrada forte no Nordeste. Foi assim que conheci a Martins. Né? Mas nós éramos a empresa de Campinas. Nós éramos a empresa de interior. Nós não queríamos ser a empresa da capital. Isso fez parte da nossa identidade e faz parte da nossa identidade até hoje. Ah, mas por que você não faz em São Paulo? Já vi gente perguntar até se era porque eu não tinha dinheiro. Eu falei assim, eu não faço evento grande e eu não vou fazer em São Paulo, porque São Paulo não é a nossa identidade. Né? A nossa identidade é, sim, uma instituição regional. E gosto de dizer, nós somos uma empresa de interior. Tá certo? Interior. Eu não consegui ainda. Isso aí, tão estratégia da Azul que nos 2 anos que você foi lá, a Azul chegou a colocar um voo de Campinas direto para Campos Goitacazes, lembra? Sim. 3 meses antes de terminar a consultoria, eles cortaram o voo. Eles cortaram o voo. Tá vendo? Quando a Azul não foi mais para a coisa, acabou o voo. Tá? E a Azul influencia até a cor da camisa. Ele é acionista da Azul, ele dá essas rodas, entendeu? Esse ano a gente não fechou, mas a Azul, o professor César disse tempo, a Azul chegou a dar voucher de passagem aérea para vir Ele falou que esse aqui, de novo,